A gente vai falar sobre obesidade infantil, recebendo aqui hoje, deixa eu ver aqui agora, antes da vinheta, Emanuela Paulino, ela que é enfermeira, mestre em saúde da família. Vamos para a entrevista do dia? Conexão Clube Tambaú, em dia com a saúde. Em dia com a saúde, Poliana Sorrentino, a gente tem os meninos em casa, os tourinhos em casa, que agora vai começar, tá chegando as férias. Eu vou mais prestar atenção nessa entrevista do que falar, vai. Eu também. Bora todo mundo só ouvir a Emanuela a partir de agora. Emanuela, mais uma vez, seja bem-vinda ao Vivaça aqui no nosso Conexão Clube. Falar, né, sem filtros, na verdade, que todo mundo é pai, mãe, tem criança por perto e sabe da nossa preocupação. Já no início, né, quando a gente tá na gestação ainda, existe a preocupação com a mãe e com o bebê, né? Eu acredito que esse preparo inicial faça toda a diferença, mas me diga você, né? Aquela mãe que é mais consciente no período gestacional, a criança, né, quando vai se desenvolvendo, ainda traz reflexo dessa gestação mais saudável, vamos dizer assim. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia para você, bom dia para todos. Realmente, durante a gestação é o início de todo o cuidado que a gente tem que ter com a alimentação, não só com a mãe, mas também com a criança. Por quê? Durante a gestação, se essa mãe segue uma alimentação saudável, se essa gestante ela segue uma nutrição adequada, então a tendência é que ao passar do tempo, durante a gestação, não tenha alteração. É um caso que a gente pode acontecer, mas é mais difícil. Se você mantém a dieta adequada, se você mantém exercício físico, você vai ter uma gestação com menos riscos de ter uma hipertensão, de ter um caso de diabetes gestacional. E com isso, também não vai complicar no momento do parto. Essa criança, ao nascer, ela precisa ser estimulada ao aleitamento materno, porque aí esse aleitamento materno é o que vai trazer os reflexos da nutrição adequada para o resto da vida dessa criança, vai trazer imunidade, vai melhorar a condição dessa criança de uma forma geral. E essa criança que amamenta, nesses primeiros 6 meses exclusivamente, é uma grande dúvida, a gente tem muitas perguntas com relação a isso. Essa criança ela não precisa de água, não precisa de chá, ela não precisa de nada, só do aleitamento materno. E aí é onde muitas vezes a mãe, não, meu leite é fraco, eu preciso dar água para a criança, está muito calor. Não precisa. Deixa livre demanda, deixa essa criança amamentar à vontade. Porque o leite materno, na sua composição, ele é dividido em duas, vamos utilizar esse termo, em 2 etapas. Ele, inicialmente, nos primeiros momentos da amamentação, ele é mais líquido, ele é mais fluido, e aí é o que vai nutrir essa criança da parte líquida que ela necessita. E posteriormente, né, durante a mesma mamada, esse leite ele começa a trazer as gorduras que vão trazer vão fortalecer essa criança. Então, durante a mesma mamada, ela vai ter o complemento de líquido como de gordura, né, das alimentações. Tudo que ela precisa estar no leite materno, tudo. naquele momento. Você mesmo disse que a mãe fica na dúvida, eu tenho leite fraco. Parece que não existe leite fraco, né? Mas a pergunta é, ela deve se cuidar? Que cuidados a mãe deve ter para, de fato, ela ter leite suficiente para amamentar e para que a criança realmente possa ter a melhor alimentação? Uma alimentação adequada e muito líquido. Ela que tem que ter a alimentação adequada. Também, sim. Tá certo? Tudo vai passar para o leite materno. Então, ela precisa ter uma alimentação saudável e consumir muito líquido. Há muito tempo atrás, né, tinha a questão de que a mulher que está amamentando tem que consumir muito açúcar, muito doce. E é uma lenda, na verdade, porque quando você consome doce, você tem vontade de beber água. E, na verdade, o que precisa para produzir o leite é o líquido. É o excesso do líquido. A gente agora, vou passar do recém-nascido aqui para o amamentar, para o pré-adolescente que está aquele 10, 12, 13 anos. Na minha época, na nossa época, Jesus, a gente jogava bola, ia jogar bola na esquina, bebia água na torneira, no canto, aí voltar, sair de manhã cedo de casa, voltar. Hoje em dia, eu vou concluir aqui, o que esse aparelho telefônico mudou na nossa rotina, na nossa saúde. A gente tratava agora há pouco de saúde mental, do telefone e na física. Na obesidade, o que é que isso aqui trouxe? Trouxe a falta de uma bicicleta, a falta de um futebol, as opções também de conhecer aquele produto industrializado. Que mal isso aqui trouxe, doutora? Nossa, isso aí trouxe inúmeros. Nesse momento da adolescência, né, da entrada da adolescência, aí eu vou voltar um pouco.
Enquanto na infância, após a amamentação, essa criança ela precisa ter uma introdução alimentar adequada. Que aí ela precisa ser apresentada as frutas, os legumes e ser orientada, ser induzida, né, conduzida a consumir esses alimentos durante a infância. Porque na adolescência é o momento em que ele começa a ter autonomia. Então essa criança ela já sabe mais os gostos, já sabe o que ela vai escolher. E aí nesse momento, inicialmente com relação à alimentação, ela vai ter as escolhas mais adequadas na adolescência, se ela já seguiu uma alimentação adequada durante toda a sua infância. E o celular, ele trouxe o sedentarismo junto com ele, porque na adolescência, antigamente, se a gente for olhar, tipo, há 10, 15 anos atrás, o que é que os adolescentes estariam fazendo? Estariam numa atividade física, estariam no vôlei, na praça, andando de bicicleta. O celular ele trouxe junto com ele o sedentarismo. As crianças elas não querem mais fazer esse tipo de atividade, além do contexto geral que a gente tem de segurança pública e tudo isso, que também a gente não vai estar, muitos pais, eu também sou mãe, também não vou estar deixando mais meu filho estar nas calçadas para brincar como antigamente. Infelizmente, é uma realidade social que a gente vive. A gente está conversando com a Emanuela Paulino, que é enfermeira e mestre em saúde da família. Eu trago dados importantíssimos aqui, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2025 a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos estejam acima do peso. E aqui no Brasil, essa doença crônica, né, que é a obesidade, aumentou, Josival, 72% nos últimos 13 anos. No Nordeste, João Pessoa possui a maior taxa de obesidade, com 21,7%. Aí é o seguinte, muita coisa que a gente vê, né? Os pais são gordinhos, a criança é gordinha, porque o exemplo arrasta. Então, como você abre 2 litros de refrigerante na frente de uma criança e pede para a criança tomar água, o exemplo realmente arrasta? Com certeza. Essa criança ela vai seguir a alimentação da família, desde o início da introdução alimentar. Como você estava falando, realmente eu trouxe um dado aqui para a gente, com relação justamente à infância, de 0 a 19 anos, nós temos aqui em João Pessoa, 50% das crianças e adolescentes, né, elas estão com peso adequado, mas entretanto 17, quase 18%, elas já estão com sobrepeso. 9% das crianças em João Pessoa, nessa faixa etária até os 19 anos, já estão com obesidade. Então é muito alarmante. E aqui em João Pessoa, para a nossa realidade, uma cidade de praia, uma cidade de sol o ano inteiro, para a gente estar com crianças e adolescentes com uma taxa tão elevada de sobrepeso. A pergunta de Erli é extremamente pertinente sobre a história do celular, sua resposta muito abalizada. Mas eu fico sempre com uma dúvida, qual é o mais perigoso? Veja bem, os dois são perigosos. Qual é o mais perigoso, Poliana? Se é o celular, para essa história contribui mais para a obesidade, ou se é a propaganda sobre alimento dirigida às crianças, que eu não estou dizendo que é alimento adequado para a criança, mas sobre os produtos que são direcionados às crianças, desde esses salgados, refrigerantes, enfim, então são apelos que chegam nas escolas, nas cantinas, onde você está na televisão. Não é tão perigoso, mais perigoso isso, contribui mais do que até o sedentarismo ou não? Ou os dois são mais graves? Eu tô lembrando de uma propaganda, compre batom, compre batom. Isso é da nossa época, eu já fazia esse tipo de propaganda, viu? Seu Até filho, porque compre batom, papai comprava mesmo. Você já chegou numa cantina, numa escola, você já olhou direito uma cantina numa escola? Rapaz, é terrível. Já foi pior, viu, Josival? Na época da gente já foi pior. Pipoca e Guaraná, que programa legal, né? Ele já diria propaganda há quase 30 anos. Então, a propaganda assim, tá acabando com o menino da gente, doutora. E hoje Com a gente tem certeza. leis até que proíbem refrigerante dentro das escolas, né? Tem um acompanhamento nutricional já. Juro a vocês, na nossa época era pior. Era pior, só que hoje tem esse descontrole, essa falta de atividade física, esse sedentarismo. A gente comia, mas se exercitava. Exatamente. Né? A gente brincava, era baleado, era barra-bandeira, a gente ficava no meio da rua sem preocupação. Agora a gente não desce para o prédio despreocupado, né? Na área de lazer do prédio é difícil. É difícil. Aí a gente tem um outro dado, né? Que as escolas que são mais próximas de fast foods, a gente encontra crianças com maior índice de obesidade e de sobrepeso. Porque a criança sai da escola,
já pensando no lanche. E o lanche da escola influencia muito. E aí eu volto a dizer, da infância. Se ela foi acostumada a levar o lanche para a escola, enquanto era naquela primeira fase, no pré-escolar, no início da escola, levar sempre o lanche saudável, frutas, o sanduíche mais natural, com o passar do tempo, na adolescência, aqueles alimentos, eles vão brilhar o olho, claro, porque eles chamam a atenção pelo cheiro, pelo várias crianças já consumindo, mas ele consegue ter um equilíbrio melhor. Eu vou, uma maçã já resolve meu lanche. Ele não vai sentir tanta necessidade de consumir. Mas esses lanches da escola, realmente, eles têm influenciado muito. Eu não sei se a senhora acompanha, e aí eu vou fazer essa pergunta. A merenda escolar que é servida nas escolas públicas, né, hoje, elas conseguem também contribuir para a obesidade ou não? Como é que tem algum acompanhamento, tem algum estudo sobre isso? A merenda escolar, em grande maioria, elas são acompanhadas por um profissional de nutrição, né? Então, são direcionadas pelo profissional e aí a conduta realmente da nutricionista e deveriam ser acompanhadas por isso, pelo profissional. Em casa, então uma pergunta também. O que é que as mães, os pais podem fazer para resistir aos apelos, às demandas das crianças que estão em casa sobre eu quero isso e tal. O que é que tem que ser feito para poder resistir? Não dá. Não comprar. Eu digo assim, que o que não tem em casa a gente não oferta, né, Manuela? Então assim, mas eu quero pizza. Não tem. Tem a fruta, né? Então... Tem opções saudáveis também para o mesmo alimento. Você falou em pipoca e aí eu fiquei com vontade de falar na hora. Eu pensei que era de comer, mano. A pipoca, por exemplo, também, né? A pipoca, por exemplo, a gente pode ser feita no óleo, mas também agora a gente tem essas máquinas de pipoca que faz sem o óleo. E aí evita colocar a manteiga. Então já engana um pouquinho ali o adolescente. A pizza a gente pode estar substituindo, por exemplo, por uma massa de tapioca, feita uma crepioca e faz um formato de uma pizza. E aí a gente vai tentando fazer algumas substituições mais saudáveis. Air fry tá ajudando muito. Tem ajudado muito, né? Nossa air fry. Ao invés de a gente estar fritando no óleo muitas coisas, né, muitos alimentos, não está retirando essa gordura ali na máquina. Doutor, e como perceber que o nosso menino em casa... Tira a gordura, mas gera a facilidade de ter que fazer mais comida, né? Porque tá mais fácil mas fazer, você tem que mais, fazer né? no óleo, boiando no óleo. Não, mas faz mais, agora faz mais. Gente, menino, gente, eu tenho dois em casa, Manuela. Um gosta de air fry, o outro só gosta frito. Um gosta de crepioca, o outro só gosta da pizza. Aí eu digo, olha, gente, tem isso aqui, ó, tá aqui, ó. Controlar isso aí. Doutora, eu que acompanho, meus meninos são 2 tourinhos. Nasceram com 1 quilo cada um, prematuros. E hoje calça 43 o João. Nossa. 12 anos de idade, 13, calçando 43. Como a gente perceber se a criança já está no processo de obesidade infantil? Tem algum sintoma, alguma coisa que a mãe possa tentar, pelo menos pelos olhos, assim, identificar? Então, visualmente, a gente já percebe na questão do corpo em si, né? As roupas mais apertadas. Agora, na infância e a adolescência, seu filho tem quantos anos? 13 anos. Essa é uma fase que é bem difícil, né? Ele está em crescimento, vai esticando pra cima, a roupa realmente diminui. Mas aí a mãe vai perceber que com relação aos hábitos alimentares, com relação ao cansaço, nessa fase também algumas crianças que já estão com sobrepeso já começam a apresentar pressão arterial mais elevada, diabetes, está elevado o índice em crianças e adolescentes, justamente diabetes, hipertensão, a circunferência abdominal está bem maior. O IMC também, né? O IMC, exatamente, que é o índice de massa corpórea, é um dado que é relacionado, é individual, né? É relacionado ao peso com a altura dessa criança. E aí a gente tem uma tabela que pode estar avaliando em qual nível que essa pessoa se encontra. Manuela Paulino, enfermeira e mestre em saúde da família, encerrando agora a sua participação, mas tem tanto pano pra manga, tem tanta, mas a gente precisa ir pro intervalo. Josval, 7h26, a gente está no limite do nosso intervalo. Manuela, muito obrigada, viu? Obrigada também. Obrigada. Agradecer aqui e dizer que a gente vai puxar mais vezes aqui pra gente falar desse assunto, liberar o telefone pro povo ligar, falar e trazer os casos do povo, tá?